Muito bem, nós vamos ver a ligação nesse vídeo de duas profecias. A profecia dada por Deus a Daniel, enviou o anjo Gabriel para falar com ele a profecia, e a profecia de Jesus em Mateus 24. Então, Jesus ligou sua profecia em Mateus 24, 15 a 27, com a profecia de Daniel, em Daniel 9, 20 a 27 e Daniel 12, versículos 11 a 12, e avisa sem data marcada que fato derradeiro antecederá o arrebatamento. Vai acontecer algo que Jesus diz que vai acontecer, e quando acontecer isso, ele volta rápido que nem um relâmpago. Vamos recordar primeiramente, de forma bem sucinta, a profecia dada a Daniel, para depois mostrar pela profecia de Jesus, onde ele revela o fato derradeiro comum às duas profecias. Amém? Vamos em frente? Você está ligado, você está ligada, eu sei que você está ligada. Tem muita gente ligada no arrebatamento, pedindo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vamos lá. Aqui em cima você tem o primeiro período da profecia de Daniel, 7 anos. O segundo período, 62 anos, 62 semanas. E o terceiro período, a tribulação. E o quarto período, a grande tribulação. Esses dois períodos dados como se fosse uma semana. Mas uma semana tem 7 dias, e 7 dias são 7 anos na Bíblia. Então, 3 anos e meio 3 anos e meio a tribulação, e 3 anos e meio grande tribulação. As 70 semanas, então, viram 7 mais 62, 69, mais 3,5, 3,5, 7, 69, com 7, 60, 76, 76 anos. A profecia se estende por 76 anos. Então a profecia de Daniel, ela começa lá em Daniel 9, 25. Daniel 9, 25. Saiba e entenda, Daniel, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas, e 62 semanas, de acordo com precisão, de acordo com a profecia de Daniel. 7 semanas mais 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então nós temos lá, o ponto 1 aqui, é o dia 14 de maio, ponto 1 aqui, ó. O ponto 1 está aqui embaixo. 14 de maio de 1948, promulgação do decreto em Tel Aviv. Decreto o quê? De restauração e reconstrução de Jerusalém. Esse período aqui, 1, 2, de 7 semanas ou 7 anos, a restauração e a reconstrução de Jerusalém, né? Esse terceiro período aqui, do 2 até o 3, 62 semanas, o êxodo de Israel para sua terra prometida. 62 anos. Deus permite eles voltarem para a sua terra. Livremente, né? Depois que a ONU assinou o contrato lá, o decreto, a promulgação do decreto, eles esperaram aqui, muitos esperaram essa reconstrução de Jerusalém, muitos não esperaram, e a grande maioria voltou aqui, ó, nessas 62 semanas, de 1955 a 2017, 62 anos. 14 de maio, 14 de maio de 2017, ungido o líder
aqui, ó, em 3. Êxodo de Israel para sua terra, 62 anos. 14 de maio de 2017, exatamente quando terminam os 62 anos do Êxodo. O ungido, o líder, surge no final de 62 anos. Emmanuel Macron toma posse como presidente da França. A profecia se cumpriu no mesmo dia. Vamos em frente. Por que o decreto da ONU é o válido e não o decreto que o rei Artaxerxes entregou a Neemias, conforme narrado em Neemias 2, versículos 1 a 9? Porque o retorno de Israel para sua terra prometida não foi apenas da Babilônia, para onde foram levados pelo rei Nabucodonosor, mas o retorno de Israel foi de diversas nações, para as quais os judeus foram espalhados no ano 70 da nossa era, quando foram expulsos pelos romanos. O próprio Deus revela esse fato em sua palavra. Esse fato, que fato que Deus revela? O retorno de diversas nações. Foi a partir daí que começa a profecia de Daniel a se cumprir, e não do retorno da Babilônia, que foi muitos anos antes. Em Ezequiel 39, de 23 a 29, quando ele diz: as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto, e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Quando eu os tiver trazido de volta das nações, e os tiver ajuntado de entre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito Santo sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Ezequiel 39, 23 a 29. Então, esse trecho, dentro do contexto, totalmente dentro do contexto, Deus mostra claramente que a profecia dada a Daniel começa depois do retorno de diversas nações. Isso aconteceu no ano de 1948, 14 de maio, a ONU, em Tel Aviv, em sua reunião, presidida por Oswaldo Aranha, bateu o martelo decidindo, e o voto Minerva foi do Oswaldo Aranha, foi do presidente. Quando há empate, ninguém quis se comprometer, combinaram um empate na hora do cafezinho. Aí o presidente tem que dar o voto. Isso é uma forma de você não se comprometer. Não, aí botar a culpa do presidente, né? A responsabilidade em cima do presidente. Então, Oswaldo Aranha teve que dar o voto Minerva. E ele, pelo voto dele, Israel voltou a ser nação novamente, representada na ONU. E isso, o judeu é muito amigo dos brasileiros até hoje, com muita razão de ser. Muito bem, você a partir desse instante poderá optar entre continuar assistindo a esse vídeo ou continuar no outro horário mais propício a você. Tá bom? Você desliga agora, volta a esse ponto e continua hoje ainda, ou amanhã, no dia seguinte, mas não perca o fio da meada. Vamos em frente então. Se você não desligar, quem não desligar, deixar para outro momento, vai continuar assistindo. Então, aí nós temos ungido, vamos analisar
o ungido, o líder, surge no final dos 62 anos. A Bíblia fala isso. Emmanuel Macron toma posse como presidente da França, a profecia se cumpriu. No final aqui dos 62 anos. Aqui, ó, no ponto 3, 14 de maio de 2017, data em que Emmanuel Macron foi eleito presidente da França. Vamos em frente para vocês entenderem. Emmanuel Macron foi eleito presidente da França, 7 de maio de 2017. Ele toma posse no domingo seguinte, 14 de maio de 2017, coincidindo com o final dos 62 anos. Exatamente no mesmo dia em que a profecia revelou que o líder, o ungido, apareceria. Esse líder, o ungido aí, não é Jesus Cristo, é o anticristo. Ou seja, 69 anos depois do início da profecia, 7 da restauração de Jerusalém, 62 do Êxodo, depois da promulgação do decreto que colocou Israel como nação novamente. Você ainda acha que é coincidência? Ao que tudo indica, ele é o anticristo, o líder ungido pela nova ordem mundial. No dia em que a profecia de Daniel prevê que o líder, o ungido, apareceria. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana, 7 dias, 7 anos. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue a ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 27. Aliança de uma semana, 7 dias, 7 anos. Em novembro e dezembro de 2017, Macron, ainda em seu primeiro ano como presidente da França, e juntamente com Angela Merkel e mais 28 países da Europa, conseguiu criar um exército europeu com 4 bilhões de euros de verba, formando então uma aliança política de 7 anos, 2017 a 2024, como a profecia revelou cerca de 2.500 anos atrás. A profecia se cumpriu mais uma vez. Você ainda continua pensando que é coincidência? Com muitos ele fará, que eu repito, né, o texto para a gente poder analisar outro ângulo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. No meio da semana, maio de 2017, né? Maio de 2017, mais 3 anos e meio, já que é meio da semana, igual a novembro de 2020. Ele, o anticristo, dará fim à oferta e ao sacrifício. Esses dois fatos acontecerão em breve, não aconteceram, conforme a profecia falou. Isso aí é Deus que é dono da profecia. Está escrito que aconteceria, mas não aconteceu. Só Deus pode alterar a sua profecia. Numa ala do templo colocará o sacrilégio terrível. Esse fato acontecerá simultaneamente aos outros 2 citados acima. Os 3 fatos deverão ocorrer no dia em que o anticristo se apresentar como governante único da nova ordem mundial, no interior do templo que será reconstruído pelos judeus, e não foi ainda. Então, ele não pode colocar na ala de um templo que ainda não foi construído. Então, por que a profecia não se cumpriu no que está escrito? Só Deus pode ter alterado. E ele é Deus, ele pode, ele é onisciente, onipresente, onipotente e dono de tudo. Ele não tem ninguém acima dele. Ele é dono da vontade dele, e a vontade dele é soberana e infalível. Em outras palavras,
O anticristo ajudará os judeus na construção de seu terceiro templo, com certeza, para então traí-los durante a inauguração, ao colocar em prática os 3 fatos já citados anteriormente. Agora a pergunta que não quer calar: que sacrilégio terrível será esse que o anticristo cometerá? Vamos analisá-lo e revelá-lo à luz da palavra de Deus, como sempre. Como sempre. Você, a partir desse instante, poderá optar entre continuar assistindo esse vídeo ou continuar num outro horário mais propício. Ok? Se você tem tempo e se você decidiu continuar, vamos em frente. O anticristo, a besta, o falso profeta e o sacrilégio terrível. Para você entender, preciso voltar à profecia de Daniel. Depois de 62 semanas, o ungido será morto. O anticristo será morto. Ele será morto? Sim, mas depois vocês vão ver que alguém o ressuscita, sem ser Jesus, claro. E já não haverá lugar para ele. A cidade de Jerusalém e o lugar santo, o templo reconstruído, serão destruídos pelo povo do governante, pelo exército que virá, o exército do anticristo. 10 países, lembra que a besta sai do mar com 10 chifres? A gente vai ver isso daqui a pouco. 10 chifres são 10 países. 10 países da Europa, talvez os mais fortes, os mais poderosos, belicamente falando, com a direção total, o governo total do anticristo, né? Eles vão atacar Israel e vão destruir o lugar santo e a cidade. O fim virá como uma inundação muito forte, quebrando, arrebentando tudo. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O anticristo será morto. Vamos agora para Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, são 10 nações, e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. 10 chifres e 7 cabeças. Então, 6 cabeças tinham uma coroa cada uma, e uma cabeça tinha 4. 6 com 4, 10. Parece que é o Reino Unido, esse reino que tem 4 países. Isso eu vou falar com mais detalhe em outro vídeo. A besta, o que a gente sabe hoje é que a rainha é garota propaganda da nova ordem mundial. Tem vídeo no YouTube, você pode ver, a rainha dizendo que nós precisamos de um novo e único líder mundial. Ela faz propaganda ostensiva do anticristo, do governante único na nova ordem mundial. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão, o diabo, deu à besta, o anticristo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vai ser algo sobrenatural, acima do natural do ser humano, abaixo do sobrenatural de Deus, mas acima do natural do homem. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Vocês vão ver que alguém cura o ferimento mortal. Ele chega a morrer, mas é ressuscitado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, o diabo, que tinha dado autoridade à besta, o anticristo. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear como ela? Apocalipse 13, de 1 a 4. Então, lá em Daniel 9, 26, ligando uma profecia de Apocalipse com a profecia de Daniel, depois das 62 semanas, o ungido será morto.
o anticristo será morto e já não haverá lugar para ele. Vamos em frente, continuando em Apocalipse de 5 a 8 agora. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. O anticristo, né? Arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Vamos lá embaixo, nesses dois asteriscos aí, 3 anos e meio, 42 meses são 3 anos e meio, o mesmo período do ministério de Cristo aqui na terra. O diabo em tudo imita a Deus, porque ele quer ser o único Deus adorado, louvado e obedecido. Voltando lá em cima, ela, a besta, abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, aqueles que não vão subir no arrebatamento. Olha lá embaixo, 3 asteriscos. Aqueles que não subirem no arrebatamento procurarão ser santos novamente, purificados. Serão perseguidos implacavelmente. Foi-lhe dada autoridade, a besta, né? Sobre toda tribo, povo, língua e nação, todos os habitantes da terra. Vamos ver esses 4 asteriscos aqui. Vamos lá embaixo aqui, ó. Governante único da nova ordem mundial, anticristo. Então vi, vamos agora pular um pouquinho para o versículo 11. Versículo 11 a 14 de Apocalipse 13. Então vi outra besta, a segunda besta, falso profeta, que saía da terra com 2 chifres. A besta tem 10 chifres. O falso profeta, 2 chifres. Sinal que a besta tem mais poder do que o falso profeta. 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia os habitantes da terra adorarem a primeira besta, o anticristo, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Permitido por quem? Por Deus. Final dos tempos. Deus permitiu o anticristo subir como governante mundial e o falso profeta fazer sinais miraculosos. Então, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, o anticristo, ela enganou, ele, o falso profeta, ela, a segunda besta, enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, esse é que é o sacrilégio terrível, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então, alguém diz que ele não morreu, que ele fez uma simulação, mas a Bíblia diz que ele reviveu. Olha aí, olha aqui. Uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. João declara que ele morreu e depois reviveu. Não foi simulação, não. Foi-lhe dado poder, falso profeta, para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então, vamos aqui no asterisco, né? Um asterisco aqui. Vamos lá embaixo aqui, ó. Essa imagem deverá ser em holograma, em tamanho natural, o anticristo em tamanho natural, ou bem maior, ficará rodando simulando estar viva. Esse ou bem maior é porque no mundo, na Terra, em locais estratégicos, né? Em pontos estratégicos, vai aparecer gigante.
Então, essa imagem deverá ser em holograma, em tamanho natural ou bem maior, ficará rodando simulando estar viva e falará com todos no templo judeu e em pontos estratégicos da Terra, através de imagem gigante e som digital pela internet via satélite, em órbita do planeta. Essa imagem é o sacrilégio terrível. Pergunta que não quer se calar: quem será o falso profeta? Presta bem atenção que aqui nesse que vocês estão vendo, nessa projeção que vocês estão vendo, você vai perceber quem é. Quem será o falso profeta? Você lembra da data do, primeiro, promulgação do decreto, 14 de maio de 1948. Início da tribulação, 14 de maio de 2017. Posse do Macron, 14 de maio de 2017. Encontro Mundial de Educação, 14 de maio de 2020. Esse encontro, presta bem atenção que você vai ver quem é o suspeito número 1 de ser o falso profeta, e está muito afinado com o anticristo, o Emmanuel Macron, que também é o suspeito número 1. Esse encontro foi convocado pelo Papa Francisco a ser realizado no Vaticano, mas Deus permitiu que o Covid-19 impedisse tamanha afronta ao modelo de educação implantado por ele, desde o princípio de tudo. Você ainda acredita em coincidência nas datas acima? Tudo premeditado em detalhes. Nova ordem mundial já está em sua fase final de implantação. Abre os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Você, a partir desse instante, poderá optar entre continuar assistindo a esse vídeo ou continuar no outro horário mais propício. Se você decidiu continuar assistindo, vamos em frente. Identificado o que será o sacrilégio terrível, nós acabamos de identificar, né? Ou seja, uma imagem holograma do anticristo em tamanho natural, dentro do templo reconstruído e em tamanho gigante, em vários pontos estratégicos do planeta. Podemos agora apresentar a ligação que Jesus Cristo fez de sua profecia detalhada em Mateus 24, de 15 a 27, com a profecia de Daniel, em Daniel 9, de 20 a 27. Assim, Jesus falando, né? No versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, altar, no templo reconstruído, quem lê, entenda. Recomendações de Jesus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias, para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Bem, como é verão em um lugar, inverno em outro, para o povo de Israel ele está falando, né? Que não seja no inverno, mas vai ser inverno para outros povos, com certeza. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, de 15 a 21. Esse é o último versículo, 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, 3 anos e meio, né? Se fosse mais do que 3 anos e meio, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos que não subiram no arrebatamento, mas que estarão em processo de renovação, de conversão e de obediência a Jesus, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem,
pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar a muitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. O arrebatamento acontece no versículo 27. No 15, ele diz que quando o sacrilégio terrível for colocado, aí no 27 ele diz o que vai acontecer. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 21 a 27, o texto que nós lemos. Repetindo então os versículos 15 e 27, aí em cima desse quadro. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, altar no templo reconstruído, quem lê entenda, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Finalizando, quando o anticristo colocar a sua imagem holograma no altar do templo reconstruído, Jesus afirmou que voltará rápido como um relâmpago, porque é o sacrilégio terrível. Complementando, podemos concluir sem medo de errar que este fato só ocorrerá depois do terceiro templo dos judeus for reconstruído. Porque como é que ele vai colocar no altar, na ala do templo, se o templo não for reconstruído? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 27. Permaneça então as recomendações que eu faço, pastor Leonardo, são as recomendações que eu estou seguindo. Permaneça atento, meu irmão, permaneça atenta, minha irmã, de hoje em diante. Há dois fatos. Primeiro, reconstrução do templo de Salomão, o terceiro templo, que o judeu está com tudo pronto, só está aguardando o anticristo dar autorização para eles. Segundo, colocação do sacrilégio terrível, imagem holograma do anticristo no altar lateral do templo, na ala lateral. E o terceiro item, olho vivo. Olho vivo. Eu falei em dois lá em cima e acrescentei um terceiro aqui embaixo. Olho vivo no noticiário televisivo e o noticiário da internet, porque Jesus disse que o retorno dele será rápido que nem um relâmpago. É claro que vai ser em rede mundial, ao vivo. Ele vai assumir o governo único da nova ordem mundial e vai anunciar a reconstrução do templo e vai colocar a imagem dele no altar. E aí é o sinal da volta rápida de Jesus. E nós terminamos dizendo, e vocês repetindo em casa, o que está escrito aí na última linha: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não se demore mais. Glórias a Jesus. Comece a frequentar a igreja, comece a frequentar um estudo bíblico, faça pergunta, estuda, leia, consulta a internet, também tem muita gente boa na internet, tem muita gente ruim, falando fake news, gospel, que não tem base bíblica. Então peça ao Espírito Santo discernimento, mas se prepare para a única viagem que você não vai precisar levar nada, nem roupa, nem dinheiro, nada desse mundo. Nós vamos para o nosso mundo verdadeiro, que está prometido desde a criação do mundo. Nós aqui na Terra, aqui no Brasil, nós aqui do Brasil e vocês do mundo todo, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, é o que Deus fala. Nós somos peregrinos e viajantes, nós não somos dessa terra, nesse sistema corrupto, nesse sistema podre, nesse sistema que fede, nós não somos dele.
E a Bíblia diz que se nós nos fizermos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Jesus. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que esse vídeo tenha esclarecido você em muito mais detalhe e que coloque, o Espírito Santo use esse vídeo para trabalhar em você a atenção que não pode, é rápido, não pode perder, tem que acompanhar. Não, você não vai ver jornal o dia inteiro, televisão o dia inteiro, mas você vai estar ligado no que acontece. Um jornal que você assista já vai dar notícia. Então saiu a notícia do sacrilégio terrível no altar do templo, se liga, porque a gente vai subir para a nuvem, vamos ver Jesus face a face. Todos que foram com ele estarão com ele lá nas nuvens também. Nós encontraremos com todos os nossos que já foram na frente, e todos nós iremos às bodas do Cordeiro, e depois das bodas do Cordeiro, 3 anos e meio de duração. Aqui embaixo, guerra do Armagedon, aqui embaixo, trombetas e taças, só destruição, um inferno pavoroso, terrível, assombroso, nós lá em cima nas bodas do Cordeiro. E voltamos com Jesus, aí sim, que é confundido com arrebatamento nas nuvens. Jesus volta em Jerusalém para reinar o milênio e volta conosco. E depois do milênio, depois do juízo final, a gente vai habitar aqui na terra com outra topografia e sem nenhum pecado, como Adão e Eva conheceram antes de desobedecer a Deus. Fiquem com Deus e Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu fui dar o Maranata e esbarrei no vídeo. Glórias a Deus. Amém.